Você nasceu para ser forte, não para ser escravo das suas emoções. Esta frase não é poesia, é sentença. Você está vivendo em meio ao caos, cercado de distrações, fragilizado por emoções descontroladas, opiniões alheias e prazeres momentâneos que roubam a sua energia vital. Mas hoje, aqui, você será confrontado com 12 princípios estoicos. Não meros conselhos, mas doutrinas implacáveis, capazes de reconstruir sua mente do zero. Eles não foram feitos para agradar, mas para moldar guerreiros. E se você tiver coragem de aplicá-los, sua vida deixará de ser conduzida como um barco à deriva e passará a ser dirigida como uma lâmina precisa em direção ao propósito. Escute com atenção, porque cada palavra pode ser o tijolo de uma nova existência, ou a sentença que revelará sua covardia em continuar como está. 1. Domine suas emoções. O homem comum vive como refém de impulsos, explode em raiva, paralisa diante do medo, se consome em ansiedade. É um fantoche movido por forças internas que sequer compreende. O estoico, ao contrário, reconhece que emoções são ventos. E ventos não devem conduzir o navio, apenas movê-lo quando você decide. Marco Aurélio dizia: se você se irrita por coisas externas, não são elas que o perturbam, mas seu julgamento sobre elas. Dominar as emoções é recusar a servidão. Não significa eliminar sentimentos, mas mantê-los sob rédeas firmes. A raiva pode ser usada como energia, o medo como alerta, a tristeza como reflexão. Você não pode se dar ao luxo de ser controlado por aquilo que acontece dentro de si. Quem domina a mente, domina o destino. 2. Aceite o que não pode controlar. A resistência contra o inevitável é a mais inútil das batalhas. O tolo amaldiçoa a chuva, grita contra a morte, exige que o mundo o obedeça. O sábio aprende a separar o que está em seu poder do que não está. Epicteto afirmou: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Essa distinção é a chave da liberdade. Se você perde energia em lamentos, sobra pouco para agir onde realmente importa. Aceitar não é resignação, é clareza. Você não pode impedir que o inverno venha, mas pode preparar seu abrigo. Não pode controlar a língua dos outros, mas pode controlar como reage a ela. Esta é a linha que separa o homem que se desespera daquele que permanece firme enquanto o mundo desmorona. 3. Ame a disciplina. A maioria busca prazer como se fosse liberdade, mas isso é uma prisão dourada. A verdadeira liberdade nasce do domínio de si mesmo, e esse domínio só é conquistado pela disciplina. O homem que se entrega ao conforto se torna fraco, escravo de vícios, incapaz de suportar o menor desconforto. O estoico escolhe o caminho duro, não porque seja mais fácil, mas porque fortalece. Levantar-se cedo, treinar o corpo, alimentar a mente, cumprir sua palavra. Esses atos constroem uma fortaleza invisível. Sêneca dizia: é duro treinar, mas ninguém que treinou se arrependeu. Ame a disciplina como quem ama a própria vida, porque é ela que vai separá-lo da mediocridade. 4. Seja indiferente às opiniões. A maioria vive pela aprovação alheia. Sorriso forçado, palavras moldadas para agradar, escolhas feitas para impressionar. Mas a verdade é que nada é mais instável que a opinião da multidão. Hoje aplaudem, amanhã crucificam. O estoico não permite que sua identidade seja moldada por vozes externas. Marco Aurélio ensinava: é insano desejar a aprovação de quem você não pode respeitar. A única plateia que importa é a sua própria consciência. Quando você para de implorar validação, descobre a liberdade mais pura, a de viver de acordo com seus princípios e não com as expectativas alheias. Se você já sente o peso dessa verdade, inscreva-se no canal e ative o sino. Aqui você encontrará a filosofia que liberta,
que corta ilusões e forja disciplina. Quinta, pratique a morte diariamente. Você teme a morte porque acredita que ela está distante. Mas a verdade é que ela o acompanha a cada respiração. O memento mori não é morbidez, é lucidez. Quando você lembra que pode não acordar amanhã, aprende a viver hoje com urgência. Marco Aurélio escrevia em seu leito de guerra: você poderia deixar a vida agora. Deixe que isso determine o que você faz, pensa e diz. Refletir sobre a morte destrói a procrastinação. O que você está adiando pode nunca ser feito. O que você ama pode desaparecer a qualquer instante. Quem aceita a morte vive mais intensamente. 6. Transforme dor em poder. Você será ferido. Isso é certo. Mas a dor é apenas matéria bruta. O fraco se quebra sob ela. O forte a transforma em combustível. Epicteto, um escravo aleijado, ensinava que a dor não é mal, mas oportunidade de crescimento. O sofrimento lapida caráter, fortalece músculos da alma, amplia sua capacidade de resistir. Toda vez que você encara a dor sem fugir, você cresce. O estoico não busca fugir do sofrimento, mas aproveitá-lo como instrumento de evolução. 7. Haja com retidão, mesmo no silêncio. Quando ninguém está olhando quem você é. O caráter não é definido por discursos públicos, mas por decisões privadas. O estoico não age com virtude para ser visto, mas porque é sua natureza. Sêneca dizia: o que importa não é o que os outros pensam de você, mas o que você pensa quando está sozinho. A retidão é uma fortaleza invisível. Se suas ações são guiadas por honra, não há poder externo capaz de corromper sua essência. 8. Pratique o desapego. Apego é grilhão. Você se torna escravo daquilo que teme perder. Famílias podem ser tiradas, riquezas evaporam, status muda em um instante. O desapego não significa não amar, mas amar sem se prender. O estoico desfruta do que tem, mas não depende disso. Marco Aurélio lembrava: tudo que você possui é emprestado pela natureza. Quando você entende isso, a perda não destrói, apenas transforma. O homem desapegado é invulnerável. 9. Seja implacável consigo mesmo. A indulgência é a armadilha dos fracos. O mundo não vai ter pena de você. Por que você teria? Seja implacável consigo. Não aceite desculpas, não aceite mediocridade. O treino duro prepara para a guerra real. Se você se acostuma a se perdoar por falhar em pequenas coisas, falhará nas grandes. O estoico é rígido, não por crueldade, mas porque sabe que a vida não perdoa os fracos. 10. Busque a virtude acima de tudo. Prazer, fama e riqueza são ilusões. Podem ser roubados em um instante. A virtude não. É o único tesouro inquebrável. Para os estoicos, viver bem não é viver confortável, mas viver de acordo com a razão e a justiça. Marco Aurélio lembrava: a única riqueza que importa é a virtude da alma. Quem busca virtude jamais será derrotado, porque sua grandeza não depende de circunstâncias externas. Se você busca viver como um guerreiro estoico, deixe o seu like agora e compartilhe este vídeo. Assim, mais homens despertarão para a disciplina que molda a verdadeira força. 11. Viva no presente. O passado já morreu, o futuro não existe. A única realidade é o agora. A mente do fraco vagueia entre arrependimentos e ansiedades, mas o estoico foca no presente com intensidade absoluta. O instante que você tem é o campo de batalha, e negligenciá-lo é uma traição a si mesmo. Viva este momento como se fosse o último, porque um dia será. 12. Seja um guerreiro da mente. A guerra maior não está fora, mas dentro. Cada pensamento é um soldado que pode lutar a seu favor ou contra você. Se sua mente é desordenada, o inimigo já venceu antes mesmo de atacá-lo. O estoico treina a mente como um general treina um exército, com ordem, disciplina e clareza. Aquele que vence dentro de si
não pode ser derrotado por nada externo. Agora, você conheceu os 12 princípios estoicos. Eles não são palavras bonitas, mas mandamentos de aço. Saber não basta. A prática é o que separa o homem comum do guerreiro. Muitos ouvem, poucos aplicam. O caos continuará existindo, mas você não precisa ser parte dele. A disciplina, o desapego, a retidão e o domínio da mente estão ao seu alcance, mas apenas se você agir. O destino não se suplica, o destino se enfrenta. Que a sua vida não seja desperdiçada em desculpas, mas moldada pelo ferro da filosofia. Porque apenas aqueles que vivem como guerreiros da alma podem, no fim, olhar para trás e dizer: eu vivi de verdade.